Você está ouvindo Jornal Nova Brasil. E olha, quem está aqui conosco nesse momento é o deputado Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Deputado, bem-vindo aqui no Jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Nova Brasil. Deputado, o presidente Lula ontem anunciou um programa para destinar imóveis desocupados, imóveis da União de interesse social. Eu ando muito aqui pela região central de São Paulo, que você conhece muito bem. Inclusive aqui pertinho, na Martins Fontes, bem aqui atrás, tem o prédio da antiga DRT, Departamento Regional do Trabalho. Eu lembro que quando eu fiz jornalismo, você tinha que levar a carteira lá para carimbar a carteira lá. Se você não carimbar. E o prédio é do governo federal, é um dos, né? Governo federal, e hoje ele está ocupado. Pergunta o seguinte: esse programa pode ser desenvolvido na cidade de São Paulo? Há outros prédios nessa região que possam ser destinados a essas pessoas de baixa renda? Existe sim, Heródoto. Esse programa que o presidente lançou ontem, eu inclusive participei do diálogo com a ministra Esther Dweck, com a Secretaria do Patrimônio da União, para apresentar terrenos. Existem muitos terrenos e imóveis, particularmente, do INSS, no centro de São Paulo, dezenas. Porque o INSS adquiriu esses imóveis por arrecadação por dívida previdenciária, e não tinha uso. O INSS não tem a finalidade de fazer nada com esses imóveis. E acabaram ficando abandonados por anos e anos. Eu me reuni com o Stefanuto, o presidente do INSS, fizemos um levantamento disso em São Paulo, apresentamos ao presidente Lula. Estão entre esses mais de 400 imóveis apresentados no país todo, que são da União, e que a ideia agora é requalificar para transformar em moradia social, que é um programa excelente, porque você está transformando o que era abandono em direito para as pessoas. Olha o centro de São Paulo, você trouxe muito bem esse cenário. Você tem ali, não tem como você andar no centro antigo da cidade e não ver inúmeros imóveis abandonados. Lógico, nem todos são da União, alguns são particulares, alguns são da Prefeitura, mas aqueles que são da União, a partir do programa que foi lançado ontem, podem ser feitos retrofit, requalificação, para dar moradia para quem precisa. Deputado Boulos, conosco também o nosso companheiro Diego Amorim. Deputado, bom dia, Diego Amorim aqui. Deputado, nos últimos anos a gente tem percebido uma mudança na decisão do voto na eleição municipal. Historicamente, a eleição municipal era uma eleição em que o eleitor levava em conta a zeladoria da cidade, o problema paroquial, digamos assim, saúde, segurança, educação ali nas suas arredondezas. Com essa polarização, que não é novidade para ninguém, deputado, a gente tem focado muito no Boulos é o candidato do Lula, fulano é candidato do Bolsonaro, e vai nacionalizando essa disputa municipal cada vez mais. O senhor avalia qual vai ser o ponto principal na escolha do eleitor na eleição municipal deste ano em São Paulo, deputado? Bom dia, Diego. Obrigado pela pergunta. Olha, eu quero discutir a cidade de São Paulo. Eu acho que é o que os paulistanos querem, soluções para os problemas da cidade, que apesar de ter hoje um caixa recorde, o orçamento da cidade de São Paulo é maior que o do estado de Minas Gerais, tem uma capacidade de investimento tremendo. A cidade está abandonada em vários aspectos, né? Você pega a população em situação de rua, né, dobrou nos últimos 3 anos. A fila para exames na saúde aumentou em 50%. O tema da segurança pública, da Cracolândia, absolutamente descontrolado por um prefeito sem comando que nós temos hoje em São Paulo. Agora, é natural que os temas de apoio e, sobretudo, de posicionamento político dos candidatos também influenciem e sejam vistos pelos eleitores. Eu tenho o orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula, um presidente que está retomando, né, a normalidade democrática no Brasil. Agora, nós temos que ver quando o atual prefeito vai, como foi no domingo passado, no palanque do Bolsonaro na Avenida Paulista, que era um palanque para se defender de acusações graves de golpe de Estado, de tentativa de golpe que a Polícia Federal está investigando. Isso passa uma mensagem para a cidade. Pense uma coisa, e aqui eu não quero falar de questão ideológica, é a gente pensar de consequência para a cidade. Se o Bruno Covas foi meu adversário em 2020, eu fui para o segundo turno com ele na última eleição e travamos uma campanha civilizada, tinha uma relação muito respeitosa com ele. Se o Bruno Covas fosse apoiado e aliado do Bolsonaro,
Vocês acham que São Paulo teria tido o processo de vacinação que teve na pandemia, com o Bolsonaro trabalhando contra a vacina? Então, o apoio, ele tem consequências práticas para a cidade. E eu acho que é isso que a população precisa enxergar, e acho que vai enxergar ao longo desse processo. O prefeito se comporta como um bolsonarista envergonhado, mas ter o apoio do Bolsonaro para ele depois traz consequências para o governo. Deputado Boulos, falando um pouquinho ainda da cidade, eu suponho que nas suas investigações por aí o pessoal fala muito de segurança. Aliás, o prefeito esteve aqui e a gente perguntou também para ele sobre a questão da segurança. E se falou muito aí do crescimento da chamada Guarda Municipal. E daqui decorrem duas perguntas. Uma é o seguinte: na sua opinião, a Guarda Municipal deve ganhar também direito de polícia, que ela não tem hoje? Primeira parte. Segundo é o seguinte: as pessoas reclamam dizendo que naquela época das saidinhas, o pessoal fica assustado de andar na cidade achando que o pessoal da saidinha vai assaltar, e um ou outro realmente assalta na região central. E recentemente, lá na Câmara, foi votado um projeto para acabar com a saidinha. Então, a segunda parte da pergunta: como é que você votou nesse projeto, hein, deputado? Vamos lá, Heródoto. Primeiro, vou começar com esse da saidinha. Esse projeto não foi votado recentemente na Câmara, foi votado no Senado. Na Câmara ele foi votado em 2022, quando eu ainda não era deputado federal, então não tive a oportunidade de votar nesse projeto. Agora, nós precisamos fazer uma diferenciação. Você ter saidinha para casos de crimes violentos, não dá. Não dá porque coloca a sociedade em risco, e eu acho que esse é um ponto pacificado. Agora, nós não podemos também cair numa demagogia de achar que prisão em regime fechado para todo mundo resolve tudo. Pega uma pessoa que curtou um pacote de macarrão, um shampoo, tantos casos que a gente já teve, um remédio. Aí você bota essa pessoa na cadeia, um ano depois, Heródoto, ela sai profissional do crime, ligada ao crime organizado. Porque prisão hoje no Brasil é faculdade do crime. Se entulhar milhões de pessoas na cadeia resolvesse, o Brasil era o país mais seguro do mundo, porque tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. Eu acho que nós temos que separar o debate e fazer ele de forma séria, sem demagogia. Isso em relação ao tema da saidinha. Em relação ao tema da Guarda Municipal, a função principal da Guarda é o papel de segurança patrimonial da Prefeitura, mas também de policiamento comunitário. Ela já tem essa função, a Guarda Municipal em São Paulo anda armada, você já tem legislação e jurisprudência que permita isso. Qual é o problema que nós temos hoje? Nós temos um efetivo absolutamente insuficiente da Guarda. Pra você ter uma ideia, a Guarda Municipal de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Nós precisamos ter uma ampliação significativa do efetivo da Guarda, fazendo esse policiamento comunitário nas regiões mais críticas em relação à criminalidade, fazendo essa ronda nas regiões próximas às escolas municipais, que é uma coisa importante para a segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes que estão nas escolas, e, ao mesmo tempo, integrar com uma atuação de inteligência, com monitoramento por câmera. Eu tive agora, Heródoto, a oportunidade de visitar várias grandes cidades do mundo para ver experiências inovadoras. Eu tive esse ano, recentemente, em Paris, com a prefeita Anne Hidalgo, me reuni com ela para conhecer um plano de vanguarda que estão fazendo de redução de distâncias entre local de moradia e de trabalho. Estive em Xangai, na China, conhecendo o sistema de monitoramento, inclusive usando inteligência artificial para melhorar a segurança pública na cidade e para outras coisas também, melhorar o trânsito, sincronizar os semáforos. Ou seja, o mundo todo está discutindo cidades inteligentes, cidades sustentáveis, redução de distâncias. Infelizmente, São Paulo, que é uma cidade também de vanguarda, moderna, ficou para trás nesse debate. Enquanto o mundo discute isso, hoje nessa gestão em São Paulo, a gente mal faz poda de árvore e tapa buraco de rua. Eu acho que nós precisamos colocar São Paulo num outro patamar de inovação. Rafael Teba, sua pergunta, Rafa. Tudo bem, deputado? Muito bom dia para você. Eu sou repórter de rua aqui no jornal e até por conta disso, né, a gente vai conversando com muita gente no dia a dia, né, inclusive sobre política municipal, que tem tudo a ver com o cotidiano da cidade, né? Eu tenho observado que o PT está bastante engajado
na sua campanha, teve até um movimento para trazer a Marta Suplicy de volta para o partido, ela vai ser vice na sua chapa, o Lula disse que está à sua disposição, é o presidente da República, e isso não é muito comum no comportamento do PT, né? Não apenas estão te apoiando, como um apoio bastante engajado, isso é bastante perceptível. Dessa forma, é possível que o senhor migre de partido ao longo do seu eventual mandato como prefeito de São Paulo? Não, Rafael, isso está longe de estar colocado. Eu sou militante do Partido Socialismo e Liberdade, tenho uma relação de grande respeito e parceria com o PT e o presidente Lula, e nessa relação de respeito e parceria a gente construiu uma aliança que hoje já conta com mais de 6 partidos para buscar tirar São Paulo dessa situação crítica. Eu queria mencionar aqui, São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, a maior cidade do Hemisfério Sul, e o que a gente vê hoje na cidade de São Paulo é uma situação triste, né, de abandono, de um prefeito que não tem liderança, não tem comando, e pior do que isso, quando faz as coisas, faz de forma suspeita. Eu não sei se vocês viram, saiu hoje de manhã na Folha de São Paulo, mais uma reportagem de denúncia de superfaturamento na Prefeitura de São Paulo, dessa vez com compra de bonecas que o custo de mercado estão em torno de R$35, foram pagas quase R$140 em cada boneca pela Prefeitura. Já tinha tido isso com água no Carnaval, uma garrafinha d'água que custa 80 centavos no atacadão, a Prefeitura pagou R$5,50. Então acho que isso gerou uma compreensão de vários setores da sociedade, não apenas do PT, mas também do PV, da Rede, do PCdoB, do PDT, de todos os partidos que estão conosco, de que é preciso dar um outro rumo para a cidade de São Paulo, para que ela recupere a dimensão que tem, né? São Paulo tem que ter liderança no Brasil, né? A maior cidade do país, é um PIB gigante, uma economia pujante, não pode estar na mão de uma prefeitura fraca, que faz pouco e quando faz de forma suspeita. Diego. Deputado, a despeito da vitória do presidente Lula no segundo turno da última eleição presidencial contra Jair Bolsonaro, o curso natural do Rio na política brasileira é a reeleição de quem está no poder. Qual é a sua estratégia para vencer essa tendência? E além disso, eu pergunto ao senhor, deputado, da mesma forma que o prefeito Ricardo Nunes é colocado como um bolsonarista envergonhado, na boca miúda da política, muita gente coloca o senhor como alguém que está a serviço do presidente Lula para conquistar o poder na capital paulista, e mais do que isso, dizem que o senhor tem mudado a sua postura política, pessoal, para ganhar a eleição. Quem é o Guilherme Boulos que está se candidatando à prefeitura da maior cidade do país? É o Guilherme Boulos do movimento MTST? É o Guilherme Boulos deputado federal? É o Guilherme Boulos que deu uma mudança na sua cara, no seu jeito de ser político, ou é o mesmo Guilherme Boulos de sempre, deputado? Diego, deixa eu falar uma coisa para você. Esses vários Guilhermes Boulos que você se referiu são a mesma pessoa. E, aliás, mudança de cara, eu não fiz botox, eu não fiz plástica, eu sou a mesma pessoa de sempre. Agora, na vida, a gente vai entendendo quais as disputas que a gente faz. Quando você está no movimento social, eu tinha no movimento social, com maior orgulho que eu fiquei 20 anos no movimento, lutando com as pessoas mais humildes que precisam de moradia, tinha que defender essas pessoas. E aí você tem uma postura mais aguerrida no movimento para cumprir esse papel. E nós conquistamos mais de 15 mil moradias para pessoas que não tinham nada. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu tive a oportunidade de entregar chaves, Diego, para pessoas que nunca tinham tido uma casa na vida, mesmo trabalhando. Estavam reféns do aluguel. Agora, como deputado federal, tenho feito meu trabalho, em um ano aprovei 3 projetos de lei e percebi lá que é preciso dialogar com quem pensa diferente. Para aprovar meus projetos, dialoguei com partidos de outro campo político, voto do MDB, do PSD, do União Brasil, do Republicanos, de partidos que pensam diferente de mim para votar junto comigo. Eu quero ser prefeito de São Paulo, estou fazendo esse diálogo com o conjunto da cidade. E quando você é prefeito, quando você senta naquela cadeira, você tem que ter dignidade do cargo. Você não pode representar apenas as suas ideias ou o movimento que você fez parte. É preciso compreender que um prefeito tem que representar a cidade como um todo. E é exatamente por isso
que o diálogo que eu estou fazendo não é apenas com o movimento de moradia, com a esquerda, com o meu partido, com os partidos que estão próximos de mim. Estou buscando dialogar com a cidade toda. Isso não é mudar de posição, isso não é se fantasiar, isso é pura e simplesmente entender o tamanho de São Paulo, coisa que o atual prefeito não entende. Parte da crise que a gente vive hoje, inclusive na segurança, então, é de omissão, de falta de comando. O atual prefeito governa para os compadres dele, né, em vários tipos de esquema, e busca fazer esse tipo de fake news, né, de que não, quem é, o Guilherme Boulos não é esse. Minha história é transparente. Eu não caí de paraquedas, atuo na vida pública, no movimento social e depois na vida partidária há mais de 20 anos. As pessoas podem gostar, não gostar de mim, mas conhecem minhas posições e eu não escondo meus aliados. O presidente Lula é meu aliado e amigo já há muitos anos. Agora, se eu ganhar a Prefeitura de São Paulo, quem vai governar sou eu. Agora, o atual prefeito esconde os aliados, né? É um bolsonarista envergonhado. Camilo Mota. Tudo bem, deputado? Prazer, Camilo Mota aqui. Uma das questões aqui que ainda tangem, né, que afetam a cidade de São Paulo, é justamente a questão dos territórios indígenas, e houve um avanço aí, né, porque na aprovação da lei de zoneamento foi reconhecido aí como uma zona de proteção ambiental, a comunidade Guarani, mas ainda essas populações indígenas ainda sofrem principalmente com o avanço de empreendimentos imobiliários, né? Como que essa questão ambiental e indígena, que além disso, né, existe uma coordenação na Secretaria de Direitos Humanos voltada para a população indígena, mas que ainda é vista com certo receio, né, que as populações ainda não são tão ouvidas por parte de algumas lideranças. Como que isso deve ser incluído aí num programa municipal e essas duas questões, ambiental e indígena, serem acolhidas pela cidade? Camilo, eu tive na quarta-feira passada em Parelheiros, junto com a Marta, e o primeiro compromisso que eu fiz foi numa aldeia indígena lá em Parelheiros, onde tem um CECI, que foi um programa feito no governo da Marta, que é uma espécie de um céu indígena, que ao mesmo tempo que está ali o espaço de lazer, de educação, preserva as raízes culturais dessas comunidades, que é algo essencial, né? E acho que o Brasil retomou isso, né, agora com o Ministério dos Povos Indígenas, e aqui em São Paulo nós não podemos deixar que a especulação imobiliária, que tem erguido torres em todos os lugares, né, sem ter a estrutura necessária, avance sobre áreas de proteção ambiental e sobre territórios indígenas. Esse é um ponto-chave. Em relação ao meio ambiente, existem alguns debates que eu estou sentando com vários especialistas. Tive semana passada com a ministra Marina Silva, também conversando longamente com ela sobre o plano de cidades resilientes às mudanças climáticas, que é o seguinte: primeiro, nós temos que reduzir as emissões de carbono na cidade de São Paulo, reduzir poluição. Então, isso passa pela eletrificação da frota de ônibus. O mundo todo está discutindo isso. Santiago, que no Chile, que é uma cidade mais pobre que São Paulo, menor que São Paulo, eu tive com a prefeita de Santiago ano passado, é a cidade fora da China com maior proporção de ônibus elétricos. Nós precisamos eletrificar a frota de ônibus de São Paulo. Esse é um ponto. Segundo, nós precisamos ter um tratamento diferente para os resíduos sólidos. Apenas 2,5% do lixo em São Paulo é reciclado. Hoje você tem várias tecnologias sustentáveis, partindo da coleta seletiva porta a porta, né, que você leva ali, seja os catadores ou as próprias empresas, na porta das pessoas para fazer a coleta seletiva, que permitem uma reciclagem em larguíssima escala, que traz renda para as pessoas e, ao mesmo tempo, deixa de enterrar o lixo em aterro sanitário. Isso é uma vergonha. Isso é coisa do século passado e São Paulo ainda faz com 97,5% dos seus resíduos. Além da compostagem. A atual gestão não construiu nenhum pátio de compostagem. Hoje você tem técnicas, eu conheci na China, que em 6 dias transforma o composto orgânico em fertilizante nitrogenado para a agricultura, que hoje é ouro, porque com a guerra da Rússia e da Ucrânia se tornou algo muito caro. Então, são tecnologias como essas, que ao mesmo tempo geram renda para a cidade e são sustentáveis do ponto de vista ambiental. É isso que eu quero fazer na cidade. Deputado Boulos, obrigado aqui pela entrevista. Bem-vindo aqui no Jornal da Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Grande prazer falar com vocês. E agora, Heródoto, sabendo lá
você mora aí atrás do Mackenzie, qualquer dia me convida para tomar um café, que eu faço. Tá convidado. Só quem vai pagar é você, hein, meu? Eu não tenho verba de campanha, hein? Não, o café eu pago com o meu salário. Eu não tenho verba de campanha. Obrigado, viu, Heródoto? Nós é que agradecemos. Bom, muito obrigado. Você acabou de ouvir aqui uma entrevista com o deputado Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ouviu também aqui o Ricardo Nunes, que é atual prefeito de São Paulo, também esteve aqui pelo mesmo tempo aqui no jornal. E daqui para frente é problema seu. Se é bom, se é ruim, se fala bem, se fala mal, se gostou de um, se não gostou de... Tem outros que a gente vai convidar. Mas a responsabilidade daqui para frente é sua. Tá? Tanto na escolha do prefeito, que você julgar melhor aparelhado, como do Senado, dos vereadores. Tem 55 para a gente escolher os melhores. Então daqui para frente é aquele negócio. Salve-se quem puder. Vamos pro intervalo.